Opa, aqui é o Érico Rocha do Ignição Digital e do Fórmula de Lançamento. Eu queria te fazer uma pergunta. Você procrastina? Eu procrastino, tá? Apesar de ser uma pessoa que já atingiu várias coisas, de ter, sei lá, 4 empresas e gerenciar as pessoas, eu procrastino muito, principalmente quando eu tenho uma tarefa à frente que é desafiante, que está fora da minha zona de conforto, no sentido de uma tarefa difícil, tá? Uma tarefa que eu não faço todo dia. Geralmente as coisas que eu faço todo dia eu não procrastino. Por exemplo, hoje em dia, todo dia eu filmo um vídeo de conteúdo. Então, eu não procrastino, já virou parte da minha rotina. Mas algumas das tarefas que eu tenho, que não são parte da minha rotina, mas são importantes, eu tendo a procrastinar, né? E no momento, eu estava escrevendo uma carta de vendas para um novo produto. Eu não sei se você já escreveu uma carta de vendas para o seu produto, mas é um processo mentalmente, para mim é um processo mentalmente muito intensivo. E eu estava lá escrevendo, aí parei, eu falei assim, deixa eu dar uma olhadinha na vista. Aí vim aqui para, no momento que estou em Nova York, eu vim aqui, fiquei olhando para a vista, inclusive é uma puta vista, dá uma olhada. Puta vista mesmo. Enfim, tá até frio aqui. E aí tava lá eu procrastinando. E cada minuto que eu procrastino é mais um minuto que essa carta de vendas não está pronta e mais um minuto que ela deixa de, enfim, causar impacto, tá? E o fato é o seguinte, o que eu faço para evitar e diminuir essa procrastinação? Eu faço várias coisas, inclusive eu não acredito que é possível eliminar a procrastinação, eu acredito que é possível você diminuir ela. E uma das coisas que eu tenho feito e que funciona muito bem é uma coisa que chama EFT. Eu não sei se você sabe o que é EFT, mas eu conheci EFT com um cara que fez o Fórmula de Lançamento e lá no Fórmula de Lançamento ele aplicou EFT nessa galera lá e na verdade ele prometeu fazer um vídeo sobre como você, um vídeo de EFT, dessa técnica, né? Que não só, na verdade a técnica não necessariamente remove a procrastinação, mas ela remove potenciais crenças que te levam à procrastinação. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, mas o fato é que o cara que fez essa técnica, que chama André Lima, ele fez um vídeo para minha galera do Fórmula de Lançamento, para minha turma do ano passado do Fórmula de Lançamento. Ele mandou esse vídeo para mim e como eu aplico e como eu sei que dá tanto resultado, eu pedi a permissão dele para liberar esse vídeo para todo mundo, né, no meu canal do YouTube. Então tá aí, logo depois aqui vai ter o André e ele vai falar de uma técnica que chama EFT. E a técnica EFT é aplicada para lançamentos, mas no caso eu acredito que esse tipo de técnica pode ser aplicado para várias outras coisas, principalmente procrastinação na sua vida geral. Então se você quiser, enfim, explorar uma nova técnica para você diminuir esses ruídos de procrastinação, tá aí, é só ficar ligado nesse vídeo agora. Pessoal da Fórmula de Lançamento de Ignição Digital, eu sou André Lima e eu gravei para vocês um vídeo ensinando uma técnica bem específica para eliminar procrastinação. E eu vou ensinar como usar uma outra técnica chamada EFT, que é uma técnica que serve para liberar sentimentos, pensamentos, crenças limitantes, para você acabar com a procrastinação, que é aquele hábito de você ficar adiando as coisas que você sabe que você tem que fazer. E nesse vídeo específico eu falo sobre questões ligadas à forma de lançamento, então você pode usar a técnica para eliminar a procrastinação, de você criar o seu infoproduto, ou de você fazer o seu primeiro lançamento, ou a procrastinação de você até aprender, estudar a fórmula, enfim. E com o conhecimento que você vai adquirir, você pode também utilizar essa técnica para outras coisas pontuais na sua vida que você vem procrastinando. Então tenho certeza que esse material vai ajudar muito. Um aviso que eu dou é que a técnica que eu vou ensinar ela é muito simples, muito fácil e muito estranho ao mesmo tempo, mas ela dá um bom resultado, tem fundamentação científica no que eu vou ensinar, mas a gente não vai falar sobre isso durante o vídeo. Então eu peço apenas que você tenha a mente aberta para que você possa usar esses conhecimentos e ter um grande benefício. Então é isso, a gente se vê no vídeo então. Olá pessoal da Fórmula de Lançamento, do Ignição Digital. Eu estava lá no evento da Fórmula e eu fiz um exercício com vocês lá no palco de EFT para respiração. Eu lembro que o Érico Rocha me pediu para eu fazer um exercício que ajudasse a trabalhar alguma crença limitante que pudesse atrapalhar o seu sucesso com a fórmula. Bom, e naquele espaço que eu tinha lá no palco, o tempo que eu tinha era muito limitado, num tempo muito curto, muito pequeno, e aí eu prometi criar um material em vídeo para enviar depois, para que vocês pudessem baixar, assistir em casa, porque eu posso explicar de uma forma mais aprofundada sobre esse tema. E é isso que eu vou falar agora. Eu vou falar sobre o tema da procrastinação
E a gente, normalmente, todos nós sofremos de procrastinação, seja um pouco mais ou um pouco menos. E por trás da procrastinação existem crenças limitantes que a gente carrega, sentimentos negativos que nos fazem adiar aquilo que a gente poderia fazer. Primeiro eu vou explicar um pouquinho o que é procrastinar. Procrastinar significa você deixar de fazer aquelas coisas que você sabe que você tem que fazer, ou que você às vezes não tem que fazer, mas se você fizesse aquilo poderia ajudar a sua vida a prosperar mais, enfim, a criar alguma coisa boa para a sua vida. Então, por exemplo, fazer o seu primeiro lançamento. Você já aprendeu as técnicas, já sabe o que tem que fazer, mas aí você vai deixando para amanhã, vai deixando para depois. Criar um infoproduto qualquer, escrever um e-book, fazer a sua isca digital, aprender a mexer no ClickMail, no ClickSite, aprender alguma ferramenta que você sabe que vai ajudar você a ter um desempenho melhor. Enfim, tem várias coisas que a gente pode procrastinar se a gente começar a observar essa nossa atividade de empreendedorismo digital. Então, eu queria que você observasse, no seu caso, se tem alguma ação, que você identificasse pelo menos uma ação agora. Você pode identificar outras também, mas a gente vai trabalhar sempre uma por uma. Eu queria que você procurasse identificar uma ação específica que você vem adiando. Alguma coisa que você sabe que você já poderia ter feito e que você não fez ainda, que vai ajudar você a ter resultado com a fórmula do lançamento. Pode ser não está conseguindo estudar a fórmula, não está conseguindo fazer a sua isca digital, não está conseguindo estudar uma ferramenta qualquer, ou então você já tem tudo isso e não está fazendo o seu primeiro lançamento. Então pense em alguma coisa bem específica que você não está fazendo ainda, que você já poderia estar fazendo, já poderia ter feito. E eu quero que você preste atenção, quando você pensa nessa situação específica, quais são os pensamentos negativos que surgem, quais são as desculpas que surgem para você não fazer isso que você está fazendo. Quais são também as sensações físicas que surgem no seu corpo quando você pensa em executar essa tarefa. Então, sempre que a gente não faz aquilo que a gente pode fazer, aquilo que a gente sabe que tem que fazer, existem desconfortos, existem sensações e sentimentos e pensamentos que acabam nos bloqueando. Então, o exercício agora é identificar alguma coisa que eu venho adiando, que está me impedindo de usar a fórmula como eu poderia, e anotar, você pode pegar uma folha de papel e anotar isso, anotar quais são os pensamentos negativos que surgem e as sensações físicas que surgem. Então podem surgir pensamentos os mais diversos possíveis. Podem surgir pensamentos que dizem, eu não consigo fazer isso, eu não posso fazer isso, eu não tenho tempo para isso, eu me sinto confuso, eu me sinto perdido em fazer essa coisa que eu tenho que fazer, eu tenho medo, por exemplo, de fazer um lançamento e não dar o resultado, eu sinto medo de ser um fracasso se eu colocar isso em prática. Enfim, quanto mais você detalhar, melhor. Quanto mais você explicar, quanto mais você relatar, quanto mais você colocar em palavras, tudo que você pensa e sente, melhor. Então descreve pensamentos, emoções que surgem, se você sente medo, se você sente um sentimento de impotência, de insegurança, de incapacidade, e procura observar também sensações físicas que surgem no seu corpo e anota no papel. Pode ser aperto no peito, um nó na garganta, sensação ruim no estômago, enfim, detalha o máximo possível. Então a gente pega esse conteúdo e a gente aplica a técnica da EFT, que foi aquela técnica que eu fiz no palco para eliminação de bloqueios na respiração que vocês fizeram junto comigo. A gente vai usar essa técnica porque ela serve para liberar essas emoções, pensamentos e sensações desagradáveis. E quando você promove a liberação desse conteúdo, normalmente fica muito mais fácil de você colocar em prática aquilo que você tem que colocar, aquilo que você sabe que você precisa fazer. Ok? Bom, então só recapitulando um pouquinho a técnica da EFT, explicar um pouquinho o que é que serve, o que é a técnica, para que ela serve. É uma técnica onde a gente vai estimular alguns pontos do corpo
que são canais por onde circula a energia do corpo, são canais de acupuntura. E ao mesmo tempo a gente vai falar sobre essas coisas ruins, sobre esses sentimentos que nos incomodam. Quando você faz esse processo de tocar nos pontos de energia do corpo, nos canais de energia e falar sobre essas coisas ruins, essas emoções acabam sendo dissolvidas do seu campo de energia. Então a técnica chama-se EFT, Emotional Freedom Techniques, ou técnicas de liberação emocional, e serve para dissolver, serve para curar, varrer do seu campo de energia sentimentos, pensamentos e emoções negativas. Bom, e eu sou engenheiro, hoje eu trabalho exclusivamente com autoconhecimento, com desenvolvimento pessoal, e eu cheguei nessa técnica, em outras técnicas, a partir da minha própria história de vida, a partir da minha vontade de melhorar como pessoa, vários problemas que eu tive na época de prosperidade, eu não conseguia crescer financeiramente, enfim. E eu descobri que eu tinha um caos interno enorme, que eu não sabia, não tinha consciência disso, e eu fui buscar várias técnicas para me curar dessas coisas negativas que eu guardava. E uma dessas descobertas que eu fiz nessa caminhada foi justamente essa técnica chamada EFT. Me ajudou muito e tem ajudado centenas de pessoas que eu venho ensinando nos cursos e aulas online, aulas presenciais, a também liberar suas crenças e pensamentos limitantes. Enfim, então a técnica serve para isso, dissolver, curar sentimentos, pensamentos e emoções negativas. Então depois que você faz o detalhamento daquilo que está incomodando você, primeiro você identifica o que é, depois você detalha o que é que está incomodando, quais são os pensamentos e sentimentos que surgem, e aí você vai aplicar rodadas da técnica da EFT. E para quem não viu lá no palco, a gente tinha 750 pessoas lá fazendo ao vivo, para quem ainda não conhece, é um processo estranho, é um processo muito diferente do convencional, de tudo que você já viu, provavelmente, mas é uma técnica que dá resultado e que tem a sua fundamentação científica também, que não vai dar tempo aqui de eu entrar em detalhes sobre isso, ok? Então, o nosso objetivo aqui é fazer uma coisa bem prática para que você sinta alívio agora. Então, a primeira coisa que você vai fazer é, eu quero que você identifique dos sentimentos que surgiram quando você escreveu, quando você relatou, qual é a emoção, qual é o sentimento que está mais presente para você. O sentimento negativo que está mais presente para você, ou a sensação física. Então, por exemplo, eu comecei a escrever que eu não estou conseguindo usar a fórmula porque eu estou me sentindo muito confuso, com muita informação. Então pode ser um sentimento de confusão, eu me sinto confuso. Pode ser que você se sinta oprimido por tanta coisa que você tem para fazer, e aí tem essa tarefa específica, você não consegue porque dá uma sensação de opressão, então eu me sinto oprimido. Pode ser que eu me sinta impotente diante do que eu tenho para fazer, pode ser que eu sinta medo, eu tenho medo de fazer aquilo. Medo por razão X, Y, Z, eu sinto medo. Então você pega o nome da emoção que você descobriu, pode ser insegurança, incapacidade, enfim. Você pega o nome da emoção que você descobriu e você vai colocar numa frase que eu chamo de frase de preparação. E a frase de preparação diz o seguinte: mesmo que eu sinta essa, aí você coloca o nome da emoção, eu me aceito profundo e completamente. Então, mesmo que eu me sinta oprimido, eu me aceito profundo e completamente. E aí você repete essa frase 3 vezes, enquanto você bate nesse ponto aqui da mão, nessa parte macia aqui, ó, que a gente chama de ponto do karatê. Esse aqui é um ponto de acupuntura também. Você repete a frase de preparação 3 vezes. Então vamos supor que a minha seja: mesmo que eu me sinta perdido, eu me aceito profundo e completamente. Ou mesmo que eu me sinta inseguro, eu me aceito profundo e completamente. Você repete essa frase 3 vezes. E depois você tem uma sequência de pontos que você vai tocar. Tem um ponto aqui no topo da cabeça, tem um ponto aqui no início da sobrancelha, tem um pontinho aqui na lateral do olho, nessa parte externa, bem na borda do osso globocular, tem aqui embaixo do olho, tem aqui embaixo do nariz, embaixo do lábio inferior. Essa é a sequência de pontos, tá? Tem um pontinho aqui que a gente chama de osso da clavícula, que é nesse uzinho que fica aqui, ó, na base do pescoço.
qualquer um dos dois lados, lado direito ou esquerdo, e tem um ponto aqui embaixo da axila, nessa parte lateral, ok? Então, primeiro eu começo com a frase de preparação, mesmo que eu sinta, e pode também colocar na frase a sensação física, mesmo que eu sinta um aperto no peito, eu me aceito profundo e completamente. Fala o nome da emoção ou da sensação física. Repete isso 3 vezes e quando você for seguir a sequência dos pontos, você vai relatar aqueles pensamentos e sentimentos que você listou. Então vamos supor que você tenha um lançamento para fazer, já sabe o que é que tem para fazer no lançamento e simplesmente não está conseguindo. Aí você vai bater aqui no topo da cabeça e vai falando. Eu me sinto perdido. Início da sobrancelha. Eu não sei como iniciar esse lançamento. Eu tenho medo que o lançamento dê errado. Eu tenho medo que seja um fracasso. Eu simplesmente não consigo fazer. E eu vou adiando cada vez mais. Aí você pode falar sobre o assunto como se você estivesse contando para alguém. Eu me sinto paralisado. É tanta informação que eu fico confuso. Eu não sei exatamente como começar. Eu me sinto perdido. São muitas informações ao mesmo tempo. Eu não consigo começar. Isso tem me deixado paralisado. Quando eu penso em tudo que eu tenho para fazer, vai falando. Eu tenho medo que o servidor caia. Eu tenho medo que ninguém se inscreva no lançamento. Eu vejo as pessoas postando vários resultados. E isso cria uma grande expectativa em mim. Eu tenho medo de ficar me comparando, de ser um fracasso e não conseguir um resultado igual ao que eu vejo. Enfim, relata o máximo possível, fala os pensamentos enquanto você bate nos pontos. Okay? Vamos fazer uma rodada agora. Eu vou falar frases aleatórias, frases que falam sobre procrastinação, mas você em casa, quando você fizer, o ideal é que você encaixe as suas palavras, exatamente aquilo que você sente, aquilo que você pensa, porque isso vai ajudar a liberar de uma forma muito mais eficaz os seus pensamentos e sentimentos. Então vou falar de uma forma meio genérica aqui sobre procrastinação, tá? E aí você depois pode repetir o exercício, pode fazer agora junto comigo falando as frases que eu estou falando, e de repente você depois faz encaixando exatamente aquilo que você está sentindo. Mas se você fizer antes o exercício de colocar no papel e escrever e acompanhar o que eu estou falando aqui, mesmo que as palavras que eu fale não sejam iguais àquilo que você escreveu no papel, o exercício também vai tender a funcionar muito bem para as suas coisas específicas que você escreveu, porque o nosso inconsciente acaba criando um paralelo e acaba gerando um benefício também naquilo que você quer trabalhar. Então vamos lá, vamos bater no ponto do karatê. Mesmo que eu esteja procrastinando aquilo que eu sei que eu tenho para fazer, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu me sinta tenso e ansioso, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu não esteja conseguindo colocar em prática isso que eu sei que eu tenho que fazer, que eu posso fazer, eu me aceito profundo e completamente. Eu venho deixando para depois. Eu venho procrastinando. E eu sei o que eu tenho que fazer. Mas eu sinto tanta tensão, tanta ansiedade, que isso me paralisa. E são tantas coisas ao mesmo tempo, que eu não sei como priorizar. E tudo vai ficando para depois. E isso me atrapalha. Eu acabo me sabotando. Eu já poderia ter ido bem mais longe se não fosse essa procrastinação, esse medo, essa ansiedade, essa confusão mental, esse excesso de informação na minha cabeça, o medo de fracassar. Eu acabo sabotando o meu sucesso, o meu progresso, ao não colocar em prática
as coisas que eu sei que eu tenho para colocar. Okay? Terminou a rodada, algumas sensações podem surgir. Por exemplo, algumas pessoas bocejam durante o processo ou no final. Tem gente que suspira. Tem pessoas que arrotam durante o processo. Podem surgir sensações físicas diferentes também. Enfim, tudo que surgir é normal. Também se não surgir nada disso também é normal. Mas enfim, o que mais importa agora é, eu quero que você olhe aqueles pensamentos que você colocou, aqueles sentimentos e sensações que você descreveu e observa se eles estão diferentes do que estavam antes. Se eles perderam a intensidade, se eles aumentaram a intensidade. Se os pensamentos negativos são os mesmos ou se de repente surgiram novos pensamentos negativos. Ou se de repente eles perderam a força e não tem mais tantos pensamentos como tinha antes. E aí você reescreve o que é que você sente. Pensa de novo na situação que você tem para fazer e escreve mais uma vez aquilo que você sente. Vou fazer mais uma rodada com você, tá? Você pode pausar o vídeo, escrever. Vou fazer mais uma rodada genérica com você. Depois eu quero que você volte a prestar atenção naquilo que você escreveu. Então vamos lá mais uma vez. Batendo um ponto no karatê. Mesmo que eu esteja procrastinando, seja por qual razão for, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu me sinta paralisado, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu não consiga dar o primeiro passo, eu me aceito profundo e completamente. Eu venho procrastinando. E às vezes eu não sei exatamente a razão. São processos inconscientes de autossabotagem que me levam a deixar para depois essas ações que eu sei que eu tenho que fazer para ter sucesso. Às vezes eu me sinto confuso, me sinto perdido, não sei por onde começar. São tantas coisas para fazer que eu acabo me sentindo paralisado e não faço nada. Eu me sinto tenso, eu sinto ansiedade, sinto desconforto na minha cabeça, no meu corpo, muitos pensamentos ao mesmo tempo e acabam tirando a minha atenção, o meu foco no momento presente. São tantos pensamentos que eu não consigo focar em uma coisa só. Isso acaba baixando a minha produtividade, gera procrastinação e eu deixo o meu sucesso para depois. Ok? Terminou mais uma rodada. A rodada ela não tem uma duração específica. Você pode fazer menos tempo, mais vezes ou menos vezes. Depende do que você sente, depende da quantidade de emoções que está por trás. Então, acabou a rodada mais uma vez, observa. O que é que você está sentindo agora? Será que surgiu bocejo, suspiro, sono, cansaço? Ou será que a ansiedade aumentou? Também pode acontecer de aumentar a ansiedade. Observa isso e olha de novo aquilo que você escreveu no papel. E observa se os pensamentos estão diferentes do que estavam antes. Se as emoções são as mesmas ou se elas mudaram para outras emoções. Se elas ficaram mais intensas, menos intensas. Se a sensação do corpo, quando você olha para aquilo que você tinha para fazer antes, se mudou ou se está do mesmo jeito. E aí você deve refazer o exercício quantas vezes for necessário, até que você consiga pensar naquela tarefa que você tem para fazer, sem sentir nenhum tipo de desconforto. Quando você chegar nesse ponto, vai ser muito mais fácil, infinitamente mais fácil você colocar aquilo ali em prática. E se você ainda não estiver colocando em prática aquilo, tem algo mais profundo por trás que deve estar incomodando e que você não tem consciência, que aí talvez precise um pouco mais de investigação. Talvez seja um medo do sucesso mais profundo, talvez seja um sentimento de não merecimento, talvez sejam problemas na sua autoestima que dizem que você não é capaz, críticas que você recebeu do passado, enfim. Aí, para explicar tudo isso, realmente teria que entrar no campo da autoestima e aprofundar bastante aqui a explicação sobre esse tema, ok? Bom, mas talvez você já consiga sentir o resultado agora. Eu quero que você olhe para aquilo que você tinha para fazer
e observe se está parecendo mais fácil ou mais difícil. Ou está do mesmo jeito ainda. Se ainda estiver do mesmo jeito, tem mais rodadas para fazer. Se tiver mais fácil, mas ainda tiver sentimentos ruins, faça mais rodadas de EFT. E agora, para fechar, eu vou fazer mais uma rodada de EFT, falando algumas coisas positivas e de liberação também, que é um aspecto que a gente consegue acrescentar na técnica, falar coisas positivas, mas a recomendação minha sempre é: primeiro trabalhe a negatividade, limpa 100% o máximo que você puder, e depois você pode entrar com frases como essas que eu vou falar agora, ok? Então vamos lá, batendo o pão no karatê. Mesmo que eu venha procrastinando, eu me perdoo, me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu não tenha colocado ainda em prática aquilo que eu sei que eu posso e devo colocar, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que tenham razões inconscientes para isso, eu escolho dissolver essas razões e me perdoar por isso, e me aceitar profunda e completamente. Eu escolho dissolver o medo, a tensão e toda a confusão mental quando eu penso em fazer essa tarefa que eu venho adiando e que tem prejudicado o meu progresso. Eu me perdoo por ter ficado paralisado até agora. E eu me perdoo por ficar adiando o meu sucesso e o meu progresso. Eu me perdoo e me aceito, porque se eu ficar me punindo, eu sei que isso vai gerar mais autossabotagem. Por isso eu escolho me perdoar mesmo assim. Eu escolho dissolver o medo e qualquer razão inconsciente que eu tenha que esteja atrapalhando o meu progresso e a minha ação. Eu escolho clarear os meus pensamentos, dissolver a confusão mental, para que eu tenha foco no momento presente. Eu sei que cada tarefa que eu tenho para colocar em prática é apenas uma sucessão de passos muito simples que eu tenho que dar. Eu não vou colocar todos os passos ao mesmo tempo. É apenas um por vez. Mas a minha mente se perde com tantos pensamentos que parece que vai ser tudo ao mesmo tempo. Eu escolho focar no primeiro passo que eu tenho que dar. E se eu descrever a tarefa, eu sei exatamente qual é o primeiro passo que eu tenho que dar. Depois que eu fizer esse passo, focando somente nele, eu escolho dar o segundo passo e depois o terceiro passo, um após o outro. E quando eu menos esperar, eu já terei completado uma grande tarefa. E toda grande tarefa é isso, uma sucessão de pequenos passos muito simples, em que eu vou seguir um por vez, mantendo o meu foco no momento presente. Eu me perdoo por ter procrastinado tanto e eu escolho começar agora. Eu escolho dissolver as razões inconscientes que vêm bloqueando o meu sucesso. Eu escolho fazer o que eu tenho que fazer para que eu possa crescer, para que eu possa ser bem-sucedido. Ok. Observa também se essas frases que eu falei, se elas porventura trazem para você algum desconforto, alguma emoção por trás, algum pensamento dizendo o contrário daquilo que eu falei. Se tiver, você pega esse pensamento, aplica a técnica da EFT para dissolver. Ok? Bom, então é isso. Eu espero que esse exercício tenha ajudado. Volta a pensar na tarefa que você colocou lá e observa sempre se ela parece mais fácil, mais difícil, enfim, se ela parece ainda tão desconfortável quanto antes ou não. E depois o termômetro maior é se você vai conseguir ou não colocar aquilo em prática. Então esse aqui é o resultado final. Se você conseguir colocar em prática, significa que você dissolveu um monte de coisa que estava por trás e você finalmente desbloqueou. Pode ser que você não consiga ainda colocar em prática, mas talvez tenha ficado mais claro as razões pelas quais você vem adiando isso. Outros bloqueios estão emergindo.
e aí você tem que trabalhar mais com a técnica para dissolver esses bloqueios. Bom, então é isso, eu agradeço a atenção e se vocês também quiserem mandar e-mails para mim fazendo perguntas, contando a experiência, ou então colocar aqui embaixo nos comentários como vocês se sentiram, o que foi que surgiu, eu vou agradecer e vou interagir com vocês. Então é isso, um abraço e até a próxima oportunidade.